Rio de Janeiro sempre soube guardar seus segredos entre o som das ondas e as chuvas repentinas, mas naquela noite fatídica, quando as luzes de Copacabana derramavam ouro sobre o mar, o destino de duas pessoas que não pertenciam ao mesmo mundo se entrelaçou como notas de bossa nova, deslizando suavemente pelas teclas do piano. Há histórias que não começam com uma declaração de amor, mas com um instante em que dois olhares se encontram no meio da multidão, leve o suficiente para parecer passageiro, mas profundo o bastante para nunca ser esquecido. E foi a partir desse instante frágil que uma tempestade de emoções se iniciou, lenta, delicada, para então crescer em ondas, quando a chuva do rio caiu, como se quisesse revelar aquilo que seus corações ainda não ousavam nomear. A noite desceu sobre Copacabana como um véu de seda fina cobrindo a vasta praia, e as luzes dos hotéis à beira-mar refletiam na água tremeluzindo como os olhos sonolentos de uma cidade que nunca dorme. O Rio de Janeiro, naquela noite, tinha o sabor de festa e de segredos prestes a serem revelados. O cheiro salgado do mar se misturava ao perfume sofisticado dos convidados influentes que entravam no salão de festas do Costa Mar, onde o tilintar suave das taças soava como o ritmo de uma bossa nova, leve, lenta e sedutora. A festa de fim de ano da empresa nunca fora apenas uma cerimônia de encerramento. Era sempre um palco onde nomes poderosos exibiam riqueza, fortaleciam conexões ou simplesmente ostentavam o luxo que o Rio frequentemente usava para esconder uma solidão muito mais verdadeira. Valentina estava num canto do salão, onde a luz suavizava o suficiente para torná-la quase invisível. O vestido azul escuro que ela comprara numa loja de descontos em Catete parecia refletir todas as cores do mar noturno, mas ninguém percebia ou se percebia seus olhos, só passavam por ela, como quem passa por uma sombra sem importância. Sua mão apertava levemente a taça de champanhe, as bolhas subindo como pensamentos silenciosos, tentando emergir de seu peito. Ela não estava acostumada com barulho, nem com sorrisos falsos ou cumprimentos vazios, mas a cada fim de ano precisava estar ali, parte de uma responsabilidade da qual nunca tentou fugir. O rio lá fora era enorme e brilhante, mas a vida de Valentina se desenrolava silenciosa como uma pequena onda que chega à areia e desaparece. Talvez fosse por isso que numa noite caótica como aquela, ela era ainda mais facilmente engolida pelo cenário de um mundo que não lhe pertencia. Do outro lado do salão, Matheus Costa surgiu em um terno preto que parecia refletir sua postura orgulhosa, fazendo com que fosse impossível não olhar para ele. Não sorria amplamente, mas sua presença parecia desacelerar o ar ao redor. Presidente jovem, e talvez o nome mais bem-sucedido do Rio no ramo de imóveis à beira-mar, ele carregava sempre o distanciamento de quem subiu alto demais na vida para saber quem realmente está ao seu lado e quem só se aproxima por interesse. No entanto, no fundo de seus olhos frios como vidro, havia algo diferente naquela noite. Um cansaço escondido, por tempo demais, um vazio que nem champanhe, nem elogios eram capazes de preencher. Ele estava ali, como um monumento, esculpido em confiança e solidão, até que a voz do apresentador ecoou pelo salão, anunciando os funcionários de destaque do ano. O nome de Valentina soou leve, mas claro o bastante para atingir o homem que raramente prestava atenção às pequenas peças que compunham sua empresa. Valentina Alves, funcionária administrativa com produtividade e dedicação admiráveis. Uma salva de palmas se espalhou animada e superficial. Valentina corou encolhida na timidez de quem não está acostumada a ser vista. Mas naquele instante, entre aplausos artificiais e luzes brilhantes, havia um olhar que realmente a enxergava. Matheus, por uma razão que nem ele compreendia, parou. Seus olhos passaram pelos rostos familiares da elite e se fixaram nela, a garota que se escondia perto da grande janela, onde sua silhueta se misturava
a cidade iluminada como um mar de luz. O instante foi tão leve quanto um suspiro, mas tão afiado quanto um corte do destino. Havia algo nela que prendia sua atenção. Não era beleza ostentada, não era ousadia, mas uma tranquilidade quase estranha em meio ao barulho. Como uma pequena pétala flutuando pelos canais da Lapa, lotada de sons, uma beleza que não tentava se exibir, mas que justamente por isso atraía o olhar. Ela inclinou a cabeça num gesto tímido e, sem querer, olhou rapidamente em sua direção. Seus olhares se encontraram por um segundo, que nenhum dos dois previu. O rio pareceu parar. O vento do mar soprou pela grande porta de vidro leve como um suspiro da noite. As vozes atrás deles se afastaram, restando apenas o coração dela, batendo apreensivo, e o olhar dele profundo frio, mas com uma pergunta muda. Ninguém disse nada, mas o silêncio deixou o momento mais forte do que qualquer conversa longa. Mateus ergueu levemente a taça de champanhe, num gesto educado, que ninguém notou, exceto Valentina. Não era uma saudação formal, nem cordialidade social. Era como se ele admitisse que a havia visto de verdade, de um jeito que ninguém fizera, nos 4 anos em que ela trabalhava silenciosamente ali. Valentina se sobressaltou, desviou o olhar, as bochechas queimando. Ela não entendia porque aquele olhar fazia seu coração se agitar como uma onda batendo na areia à meia-noite. A festa continuou, sob luzes douradas, samba misturado a conversas, mas para Valentina, tudo estava enevoado pelo instante que vivera. Às vezes ela ainda sentia os olhos de Mateus voltados para ela, sem saber se era acaso ou intenção, e isso fazia suas mãos tremerem. Ao erguer a taça, fazia querer se esconder, mas seus pés se recusavam a sair dali. Ela não sabia que do outro lado do salão, Mateus também lutava contra a estranha atenção que ela despertava. Não entendia como uma mulher tão simples em uma sala tão cheia de brilho conseguia prender seu olhar. Não era o tipo de mulher que ele costumava encontrar, nem alguém que se jogaria em seus braços por dinheiro ou poder. Ela apenas permanecia ali silenciosa como um outro ritmo de coração. E essa diferença o puxava para um território emocional onde ele raramente permitia entrar. Já perto do fim da festa, quando muitos convidados começavam a ir embora, Valentina deslizou entre a multidão, querendo fugir daquele lugar repleto de olhares e risos. Do lado de fora, o mar murmurava sob a luz suave de Copacabana. Ao longe, carros passavam. Mais perto, o vento balançava as palmeiras. Valentina apressou o passo, a respiração, formando uma névoa fina sob os postes. Mas antes que conseguisse deixar o saguão, uma voz masculina soou atrás dela, grave e cálida, mas com o frio habitual de quem está acostumado ao poder. Ela pensou que havia escapado das luzes, mas não escapara do destino. Parou. Seu coração acelerou. E o céu do rio naquela noite pareceu recuar, abrindo espaço para o momento que mudaria sua vida para sempre. E foi assim que naquela noite, as luzes de Copacabana não iluminaram apenas as ruas do rio, mas também 2 corações que jamais pretendiam se encontrar e que, no entanto, colidiram com a força das ondas contra as pedras do mar. A brisa do mar vinda de Copacabana atravessou o saguão do hotel de luxo, trazendo consigo o sal e a umidade típica do rio, quando a noite já se aprofundava. Valentina saiu pela porta principal, onde a luz amarelada dos postes se estendia pela rua, como um rio de brilho, escorrendo para o coração da cidade. Ela queria encher os pulmões de ar, na esperança de dissolver a sensação estranha que ainda lhe pesava no peito, desde que o olhar de Mateus roçou no dela por acaso. Mas antes que pudesse fazer isso, uma gota caiu sobre sua mão fria, como metal na pele, depois outra e mais outra, até que em poucos segundos a chuva do rio desabou, como uma cortina de seda cinzenta cobrindo o céu. Valentina estacou, sentindo como se o rio estivesse de propósito
impedindo-a de voltar para casa mais cedo do que planejado. Ela puxou o cabelo para o lado, pronta para apressar o passo, rumo ao ponto de ônibus, quando uma voz familiar atrás dela a fez congelar. Você vai mesmo caminhar nessa chuva? A voz de Mateus soou baixa, mas forte o suficiente para se sobrepor ao barulho das gotas batendo no asfalto. Ela se virou e o viu ali. O cabelo negro, um pouco úmido, o rosto bonito, ainda mais marcado, sob a luz do poste, o olhar dele como um risco de luz cortando o nevoeiro de chuva. Ela ficou um pouco sem jeito. Eu só... não achei que fosse chover tão rápido. Ele se aproximou, e a distância entre os dois diminuiu, até caber apenas um suspiro. Deixa eu te levar. A voz dele era uma mistura estranha de gentileza e algo mais suave e íntimo, como as melodias de bossa nova que ecoam nos bares pequenos de Santa Teresa em noites de verão leves, mas profundas. Não precisa. Eu posso, Valentina. Ele disse o nome dela pela primeira vez, e isso fez o coração dela vacilar. O rio não é um bom lugar para caminhar na chuva. Deixa eu te levar. A cidade não é boa quando chove. Talvez ele não estivesse falando só das ruas. Ela olhou ao redor, a chuva engrossava o frio, entrava pela gola da blusa. Ela sabia que deveria recusar, mas havia algo no olhar dele, não poder, não imposição, mas... cuidado, que a fez ceder. Tá bom. A resposta saiu baixa, quase inaudível até para ela mesma. Eles caminharam até o estacionamento, onde a chuva riscava o ar em linhas finas, como traços de um artista invisível. O carro preto de Mateus estava sob a luz branca suave, refletindo as gotas, como se respirasse. Quando a porta se fechou, o som da chuva ficou distante e mais suave, como se a sinfonia lá fora tivesse sido comprimida, até virar um ritmo constante no teto estranho e hipnótico. O cheiro de couro no carro limpo e leve misturava-se ao cheiro do mar, ainda preso às roupas dela, criando um perfume impossível de descrever. Você não estava confortável na festa, ele disse enquanto o carro se movia. Não era pergunta, era constatação. Valentina olhou pela janela, onde as luzes da rua se desfaziam em traços coloridos pela chuva, como uma pintura a óleo derretida. Eu não estou acostumada. E você não tenta se acostumar. Eu não pertenço àquele lugar. A frase dela foi leve como vento, mas afiada como lâmina. Ele lançou um olhar rápido em sua direção. Você acha que eu pertenço? Valentina não respondeu. Por um instante, ela lembrou da imagem dele no saguão, impecável, forte, elegante como alguém de outro mundo. E no instante seguinte ela soube que ele falava sério. Ele podia se encaixar em qualquer centro de atenção, mas isso não significava que pertencesse a ele. A chuva batia mais forte, e Valentina percebeu que tentava escutar o próprio coração, em vez de formular palavras para preencher o silêncio. Mas foi Mateus quem o quebrou. Eu venho reparando em você faz tempo. Valentina virou-se rápido, surpresa. Faz tempo. Muitas vezes passei pelo seu setor. Você sempre de cabeça baixa, trabalhando, nunca deixando ninguém ver o cansaço. A voz dele não era sedução. Era verdade pura. E isso fez seu ombro ficar tenso. Eu só faço meu trabalho. Você faz mais que isso. Ele disse, como se a falta de palavras dela despertasse nele uma sinceridade rara. O vento do mar ficou mais forte, empurrando gotas contra o vidro, criando o som de milhares de dedos tamborilando. O carro entrou na rua que levava ao bairro dela, e justamente quando ela tentou soltar o cinto, ele enroscou. Ela se atrapalhou. Deixa. Mateus inclinou-se na direção dela. Um gesto simples. Mas no instante em que ele se aproximou, o perfume dele, madeira quente e mar, preencheu o pequeno espaço onde só cabiam 2 respirações. Lá fora a chuva pareceu desaparecer. Valentina virou o rosto sem pensar, e seus olhos encontraram os dele perto demais para haver fuga. Não era um olhar educado, nem curioso. Era uma pergunta silenciosa, profunda, que nenhum dos dois ainda entendia.
Uma gota escorreu do cabelo molhado dela para o pescoço. Os lábios dele se abriram como se fossem dizer algo, mas o que saiu não foi palavra. Foi ele. Ele avançou. O beijo aconteceu como um relâmpago no horizonte repentino, rápido e intenso, deixando-a sem ar. Os lábios dele tocaram os dela, macios, quentes, profundos demais para ser um erro momentâneo. Não durou mais que alguns segundos, mas era o tipo de beijo que faz o mundo abrir e fechar de uma vez, deixando a pessoa suspensa entre o chão e o nada. Ela respirou forte quando ele se afastou, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro do carro. Os olhos dele estavam abertos, assustados, com o próprio impulso. Desculpa. A voz dele saiu rouca, pesada, como quem acabou de quebrar uma regra íntima. Valentina sacudiu a cabeça, o fôlego trêmulo. Não precisa. Uma frase curta, mas que soou como admissão. Ele a olhou por muito tempo, como se tentasse entender se aquilo realmente tinha acontecido. Lá fora a chuva caía mais forte, batendo no teto como um samba lento e poderoso. O samba que toca quando o coração brasileiro quer dizer algo que as palavras não conseguem. Valentina abriu a porta num gesto quase desesperado, não por causa do beijo errado, mas porque era certo demais. Ela pisou na calçada molhada, sentindo as pernas fracas, como se tivesse corrido uma longa distância. Mateus não ligou o carro de imediato. Ele a observou subir os degraus da pensão, e naquele momento, com a chuva caindo pesada sobre a cidade, ele soube que tinha acabado de perder algo que nem teve tempo de segurar. Valentina ficou parada diante da porta do quarto, a mão trêmula, os lábios ainda com o calor dele. Uma parte dela queria chamar aquilo de erro, outra parte maior queria guardá-lo como o segredo mais bonito da vida. Naquela noite ela se deitou sem conseguir fechar os olhos. Ouviu claramente a chuva no telhado, ouviu seu próprio coração, ouviu a verdade que acabara de despertar. Não era só a boca dela que o beijo tinha tocado, mas um lugar mais fundo. Um lugar onde ela não queria que ninguém tocasse. E por isso, exatamente por isso, ela tinha medo. Do outro lado da cidade, na cobertura voltada para o mar, Mateus ficou diante do vidro, olhando as ruas borradas de luz. Ele tocou os próprios lábios, como se precisasse confirmar o que tinha acontecido. Ele não era um homem impulsivo, mas naquela noite perdera o controle por causa de um único olhar dela, e ele não sabia o que exatamente nela o tinha feito atravessar o próprio limite. Só sabia de uma coisa: aquele beijo não iria desaparecer. E pela manhã tudo mudaria. Valentina também sabia disso. Os dois sabiam, e exatamente esse medo fez com que ela tomasse a decisão que mudaria suas vidas para sempre e que não teria volta. A manhã seguinte no Rio não estava clara como de costume, mas opaca, coberta por uma névoa fina que envolvia a cidade e fazia o sol parecer hesitar ao tentar atravessar os prédios altos do centro. Valentina acordou antes do alarme tocar, não por hábito de chegar cedo ao trabalho, mas porque seu coração ainda batia fora do compasso desde a noite de chuva anterior. Ela permaneceu imóvel por alguns instantes, olhando para o teto, com os olhos avermelhados pela falta de sono, e a lembrança do beijo voltou como um fio de água morna, deslizando pelo peito, fazendo sua respiração tropeçar. Não porque tivesse sido errado, mas porque fora certo demais, certo o suficiente para fazê-la temer a si mesma. Ela levou a mão aos lábios que tremeram de leve, quando recordou a suavidade inesperada daquele toque. A chuva já havia parado fazia tempo, mas dentro dela ainda ecoava o som das gotas caindo durante a noite, como um chamado do destino suave e cruel ao mesmo tempo. Ao encostar os pés no chão frio, ela soube que não poderia entrar no escritório da Costa Mar, fingindo que nada acontecera. Não era forte o bastante para tratar o beijo como inexistente, nem calma o suficiente para olhar Mateus como uma funcionária que cumprimenta o presidente com a cabeça baixa. Também não era ingênua, a ponto de acreditar que aquilo poderia se repetir ou virar algo estável. O mundo dele e o dela eram distantes demais,
Ele dos arranha-céus dos negócios milionários, dos flashes e das festas luxuosas. Ela dos ônibus lotados, das horas extras, das esquinas de Santa Teresa, cheirando a café, e dos sonhos pequenos demais, até para serem ditos em voz alta. Valentina sabia quanto mais perto ficasse dele, mais se perderia no doce que não lhe pertencia. Por isso, antes que o coração pedisse o impossível, ela precisava partir. A decisão veio ainda no escuro, quando o relógio marcava apenas 4 da manhã. Ela puxou uma cadeira até a mesa, acendeu o abajur amarelo. A luz era fraca demais para espantar o cansaço dos olhos, mas suficiente para iluminar a folha branca diante dela. Sua mão tremia enquanto segurava a caneta. Cada palavra escrita era como um corte no próprio peito. Prezado presidente Matheus Costa, venho por meio desta comunicar oficialmente minha saída da Costa Mar. Cada comunicar, cada saída, cada prezado soava como uma despedida longa demais. Valentina pousou a caneta várias vezes, respirando fundo para não chorar, mas seu coração parecia um tambor oco, cujo ritmo ecoava na caixa torácica como um soluço preso. Ela precisava ir embora, não para fugir dele, mas de si mesma. Da mulher que começava a desejar algo que não podia ter. Ao sair de casa, o rio ainda estava molhado. As poças refletiam o céu cinza como pequenos espelhos que revelavam seu cansaço. Ela chegou à Costa Mar mais cedo do que nunca, tão cedo, que o segurança até estranhou sua presença. Ela sorriu para ele, um sorriso leve demais para esconder o desgaste. O escritório estava silencioso, apenas o som do ar-condicionado vibrava leve, como a respiração do prédio. Valentina caminhou entre as mesas familiares, onde havia passado 4 anos da vida. 4 anos trabalhando, até esquecer de comer, de descansar. 4 anos buscando estabilidade. 4 anos sendo invisível. Exceto por ontem. Exceto por um instante que ela não ousaria guardar como seu. Diante da porta da presidência no último andar, ela respirou fundo até doer. A mão arrepiada ergueu-se para bater. Entre. A voz dele veio de um lugar distante, grave e calma, mas com uma rouquidão leve, como se ele também não tivesse dormido. Quando abriu a porta, Matheus estava de costas para ela, observando a cidade pela parede de vidro. Uma mão apoiada na mesa, a postura firme e fria, quase escultural, diante do rio enevoado. Ao se virar, seus olhos mostraram surpresa por um breve segundo, depois serenidade, mas uma serenidade tensa, focada nela. Valentina. Ele disse seu nome mais suave que nunca. Você chegou cedo. Sim, eu tenho algo a dizer. Ele a convidou a sentar, mas ela permaneceu em pé rígida como alguém que tem medo de que, se sentar, não conseguirá levantar novamente. Vim entregar minha carta de demissão. A sala pareceu parar, não com um silêncio incômodo, mas com um silêncio que apertava o ar. Matheus a encarou como se não tivesse entendido. Demissão. Ela estendeu o envelope às mãos trêmulas, o olhar forçando calma. Pensei bastante. Ele não pegou de imediato. Em vez disso, a observou longamente. Era um olhar que não pertencia a um CEO, mas a um homem tentando decifrar a mulher à sua frente. É por causa de ontem a franqueza dele fez o ar sumir dos pulmões dela. Valentina desviou o olhar. Não tem relação. É a única razão pela qual você não consegue olhar para mim. Eu não estou evitando, Valentina. Ele deu um passo apoiando as mãos sobre a mesa. Eu não sou idiota. Quer que eu acredite que você entrega uma demissão na manhã seguinte ao beijo e que não tem nada a ver com isso. O coração dela se apertou dolorosamente. Isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E é por isso que preciso ir. Desta vez ele ficou em silêncio. O olhar escureceu, não de raiva, mas de um sentimento que ele não sabia lidar, perda de controle. Matheus sempre ditou as regras, sempre conduziu o jogo. Mas naquela manhã diante dela,
Parecia um homem que perdera uma batalha, cujas regras nem conhecia. Ele pegou o envelope. Os dedos apertaram o papel branco com força demais. Você quer mesmo ir? A voz dele baixou, sem a calma habitual. Havia algo parecido com medo. Sim, só isso sim. Você não quer saber o que eu penso? Não, nem quer falar sobre o beijo. Não há nada a dizer. A frase cortou o ar como gelo. Valentina sabia que mentia. Ele sabia também. Mas ela precisava manter aquela mentira, ou seu coração a trairia. Ele não tentou impedi-la. Mas nos olhos dele havia algo como uma onda gigante, presa atrás de um vidro forte, o suficiente para destruir tudo, se escapasse por uma fresta. Depois de alguns segundos de silêncio pesado, ele assinou, sem olhar para o papel, apenas para ela. Se você quer ir. Ele parou como se engolisse algo amargo demais. Não vou impedir. Ela assentiu sem confiar na própria voz. Obrigada. Quando se virou para ir embora, seu coração batia tão forte que parecia que ia se partir. Ela ouviu a cadeira dele arrastar, como se ele fosse se levantar. Mas ele não chamou seu nome. Não disse nada. Ele a deixou ir. E justamente isso fez suas pernas tremerem mais do que qualquer outra coisa. Se ele a tivesse segurado, talvez ela tivesse desmoronado, mas deixá-la ir sem uma palavra doeu de um jeito que ela não esperava. Ao fechar a porta, Mateus permaneceu parado, uma mão apoiada na mesa, o olhar vazio fixo no portal por onde ela saíra. Ele não entendia por que a saída de uma funcionária o apertava tanto o peito. Mas entendia uma coisa: ela tocara uma parte dele que ele achava morta. E o fato de ela levar aquele beijo embora o deixava com um vazio incômodo. Valentina seguiu pelo corredor longo, onde a luz branca refletia no chão polido, como um espelho. Cada passo ecoava lento, pesado, ritmado, como um coração descompassado. Ela saiu do prédio caminhando para a luz cinzenta da manhã do rio. O vento do mar soprou nos cabelos, trazendo o sal da cidade, como uma despedida da vida antiga. Mas ninguém sabia que junto da carta ela carregava outro segredo maior que o beijo, e maior que a partida. Um segredo que crescia dentro dela, a cada dia, a cada respiração, a cada medo. Um segredo que puxaria ela e Mateus de volta um ao outro, mesmo que os dois tentassem seguir caminhos contrários. E embora ela ainda não soubesse, o rio sabia. O mar sabia. O coração dela sabia. O destino havia amarrado o fio vermelho entre os dois, e nenhuma carta era afiada o bastante para cortá-lo. Santa Teresa recebeu Valentina com uma manhã ventosa, em que as copas das árvores altas se inclinavam, como se quisessem abraçar a mulher, que lutava para encontrar um lugar onde pudesse respirar, depois de deixar para trás a torre gelada da costa-mar, e o olhar que quase partira seu coração. O bairro no alto do morro, com suas ruas de paralelepípedos curvas, como letras escritas à mão, carregava o ar antigo das casas, em tons pastel, e o tilintar do bondinho amarelo descendo pelas ladeiras, dando a sensação de que ali o tempo não tinha pressa. Valentina puxou a pequena mala morro acima, até o quarto simples que Dona Lúcia lhe indicara, uma hospedaria com janela voltada para os telhados vermelhos do bairro e mais ao longe para o mar desbotado pelo sol da manhã. Não era um lugar luxuoso, nem daqueles de se sonhar, mas era quieto o suficiente para que seu coração não precisasse mais fingir firmeza. Ela colocou a mala no chão e respirou o cheiro de madeira antiga, misturado ao perfume distante das flores de manacá vindas do quintal. O aroma quase a fez chorar, sem saber por quê. Talvez porque pela primeira vez em meses, ela estava num espaço sem passos formais, ecoando sem telefones, tocando, sem o peso do olhar de um homem que a fazia querer fugir e voltar ao mesmo tempo. Em Santa Teresa, ela era apenas Valentina. Ninguém sabia que trabalhara na costa-mar, que beijara o presidente de um império imobiliário, que partira com o coração rachado de um jeito que não aparecia por fora.
O primeiro dia na costura de Dona Lúcia foi de paz. O ruído suave das tesouras substituía o barulho das fotocopiadoras da Costa-Mar. O cheiro do tecido macio se misturava ao chá de ervas, criando um ambiente que lembrava um ninho cuidadosamente trançado por paciência e ternura. Dona Lúcia, mulher de cabelos prateados presos baixo e olhos bondosos que pareciam conhecer mais vidas do que Valentina poderia imaginar, a olhou com doçura. Você precisa de um trabalho. Sem barulho, não é minha filha? Perguntou com uma voz macia, como a renda pendurada na porta. Valentina apenas assentiu, mas a senhora entendia. Santa Teresa era o lugar onde corações feridos vinham se consertar. Nos dias seguintes, a vida dela desacelerou como uma bossa nova tocada num violão antigo, diante de um bar no fim da ladeira. Pela manhã, ela aprendia a arrumar costuras tortas, ajustar barras, alinhar pontos. Cada ponto, um pequeno remendo no próprio peito. À tarde comia feijoada quente com Dona Lúcia, sob a sombra da trepadeira de buganvília, ouvindo histórias de quando a velha dançava samba na Lapa até amanhecer. À noite, quando o rio começava a acender suas luzes douradas, Valentina abria a janela do quarto e escutava a música distante de algum bar, o bondinho passando devagar, como se o tempo respirasse. E nessas horas ela colocava a mão no peito, tentando acalmar o coração, que insistia em lembrar algo que ela tentava enterrar. Quando o vento da noite soprava mais forte, trazendo o sal do mar e o cheiro de terra molhada pós-chuva, ela se lembrava daquela noite no carro de Mateus, dos olhos dele, do som da chuva, no vidro do beijo, que a fizera tremer. Por mais que tentasse enterrá-lo, o beijo voltava cortando a noite como um relâmpago longo. Mas no 10º dia, enquanto dobrava vestidos de lã, uma náusea repentina subiu deixando seu rosto pálido. Ela segurou a mesa respirando fundo. Dona Lúcia virou-se na mesma hora. Você tá bem, menina? Acho que comi algo pesado. Valentina sorriu fraco, mas a náusea voltou à tarde, depois no dia seguinte. E então veio uma tontura forte, o suficiente para obrigá-la a sentar no chão. Ela sabia o que o corpo queria dizer, só não queria aceitar. Até que um dia, na hora do almoço, quando o cheiro familiar de café torrado veio da cozinha de um pequeno restaurante, uma ânsia tão intensa a fez correr ao banheiro. Ali, com as mãos apoiadas na pia fria, ela entendeu. Não dava mais para negar. Naquela tarde, sob o sol torto iluminando as escadas de Santa Teresa, Valentina entrou na pequena farmácia, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair a carteira. Comprou aquilo que não ousava nomear. A atendente lhe lançou um olhar compreensivo mais significativo do que qualquer palavra de boa sorte. De volta ao quarto, ela trancou a porta e sentou-se no chão frio. No feixe de luz vindo da janela, abriu a caixa, as mãos trêmulas como se segurassem uma verdade capaz de mudar toda a sua vida. 10 minutos se arrastaram como uma eternidade. Quando olhou, havia 2 linhas cor-de-rosa. Claras, firmes, inevitáveis. O medo veio primeiro forte, como as ondas quebrando nas pedras do Flamengo em dia de tempestade. Depois as lágrimas. Não lágrimas de desespero, mas de alguém que sabia que a partir daquele momento, sua vida já não era só sua. Valentina levou as mãos ao ventre, o corpo tremendo de pavor e de algo mais. Algo estranho e doce que a fez querer proteger aquele pequeno começo de vida. Um suspiro escapou frágil, mas carregando o mundo inteiro. Meu amor, a mamãe tá aqui. A frase saiu antes que ela pudesse pensar. Ela acabara de se chamar de mãe, e apenas essa palavra apertou seu coração de um jeito bonito demais. Mas logo veio outra verdade maior, mais pesada, mais afiada. Mateus. Ela fechou os olhos, o peito dolorido. Imaginou o olhar dele ao descobrir. Imaginou o que ele diria. Imaginou o olhar gelando ao achar que ela queria algo: dinheiro, posição, segurança a ele. E isso a fez tremer. Não. Ela não podia contar. Não agora.
não enquanto nem ela mesma conseguia se entender. Encolhida no chão de Santa Teresa, com lágrimas silenciosas caindo como a chuva do rio, escorrendo pelos paralelepípedos depois da tempestade, Valentina abraçou os joelhos. Dias depois, sua barriga começou a arredondar levemente. Ela a observava no espelho, tocando-a como quem acaricia um segredo que protegeria com a própria vida. Dona Lúcia a olhava com a sabedoria de quem já viu muitas estações da existência. Não perguntou nada, apenas serviu mais um chá quente e colocou nas mãos dela. Filha, tem segredos que não precisam ser ditos para serem entendidos. Valentina sorriu de leve. Era por isso que ela amava Santa Teresa. Ali ninguém exigia, ninguém julgava. Deixavam a vida se abrir no próprio ritmo. Algumas noites depois, com o céu do rio coberto de estrelas e a música de violão subindo da rua como uma prece, Valentina sentou à janela abraçando a barriga, ouvindo os pequenos movimentos lá dentro, como uma canção inacabada que já a comovia. Você vai ter uma vida linda, meu amor, ela murmurou. Mas seu coração ainda doía quando pensava no pai. Ele não sabia. Não imaginava que uma parte dele crescia nela, cada dia mais nítida. E ela também não sabia que o rio, com seu mar imenso e suas chuvas, que sempre voltam na hora certa, já preparava a volta dele para a vida dela, não através de um beijo, mas de uma dor bem maior. Uma dor destinada. E quando esse momento chegasse, todos os segredos que ela tentou guardar, todas as cordas que tentou cortar, deixariam de ser coisas que ela conseguia segurar, porque Santa Teresa estava curando-a. Mas também a guiava para o dia em que teria de enfrentar a maior verdade de sua vida, a verdade com forma de um serzinho pequeno, cujo coração pulsava, os primeiros compassos de uma história da qual ela não poderia fugir. Naquela noite ventosa, enquanto Valentina olhava as luzes do rio subirem aos céus, como orações silenciosas, uma coisa já se movia no destino. E Mateus, sem saber, estava prestes a descobrir que o vazio dentro dele logo ganharia um nome pequeno, mas imenso filho. Os dias depois que Valentina viu as duas linhas cor-de-rosa surgirem nítidas no teste, passaram como se ela estivesse parada entre duas margens do mundo. De um lado, o medo denso e escuro, que tomava todo o pensamento, sempre que imaginava um futuro ainda sem forma. Do outro, uma luz suave e tênue, mas persistente, irradiando do lugar mais profundo dentro dela, da pequena vida que crescia a cada dia, mesmo que ela ainda não soubesse seu rosto. Santa Teresa continuava a funcionar no ritmo próprio, o bondinho amarelo passando diante da costura, todas as manhãs, os gatos caminhando pelos telhados quentes, os vizinhos chamando uns aos outros da varanda, a guitarra melódica ecoando do bar ao pé da ladeira. Mas para Valentina, cada som familiar parecia envolto em névoa, como se o mundo estivesse distante, e ao mesmo tempo sua própria respiração estivesse mais nítida do que nunca. Ela percebeu uma verdade simples. Por fora tudo era igual. Por dentro tudo tinha mudado para sempre. Todas as manhãs ao acordar, ela tocava a barriga, não para confirmar nada, mas para acalmar. Ela não estava mais sozinha. E justamente por isso, o medo crescia. Dona Lúcia, com a sensibilidade de quem viveu quase um século, observando mulheres chegarem e partirem daquela costura, sabia que havia algo novo no ar. Não perguntou, não pediu explicações. Apenas olhou Valentina demoradamente, os olhos bondosos, como rendas finas, seguradas contra a luz, para verificar cada fio. Você está carregando um segredo bonito, mas pesado, não é, menina? Valentina baixou o rosto, o canto dos lábios tremendo. Eu ainda não me acostumei. A senhora sorriu, colocando a mão enrugada, mas quente sobre o ombro dela. Certas verdades não precisam ser ditas para serem entendidas. O corpo de uma mãe nunca mente. A frase caiu no coração de Valentina como um último selo. Ela havia tentado negar, esconder, adiar, mas a natureza não permitia mais fuga. As náuseas continuavam vindo a cada manhã,
às vezes acompanhadas de tonturas que exigiam respirações profundas, mas tudo parecia suportável, sempre que ela descansava a mão sobre a barriga e sentia aquele calor estranho real dela e de mais alguém. Um alguém que não sabia. Um alguém que deveria saber. Mas a simples ideia disso perfurava mais fundo do que qualquer enjoo. No ateliê, ela trabalhava mais devagar. As mãos já não eram rápidas, mas se tornaram mais delicadas, mais precisas, como se cada ponto fosse uma desculpa silenciosa ao bebê que ela ainda não tinha coragem de reconhecer diante de qualquer outra pessoa. A luz da tarde entrava pela janela e se espalhava sobre seus dedos trêmulos. Nessas horas, ela aprendia a pausar a vida, a encostar a mão na barriga, a ouvir a música que subia do bar abaixo da ladeira, uma bossa nova conhecida às vezes. Chega de saudade que trazia uma pontada em seu peito, mesmo quando ela não queria admitir de quem sentia saudade. Ela evitava pensar em Mateus. Treinava o coração para esquecê-lo, como quem repete uma lição dura. Mas o coração traidor lhe devolvia a imagem dele na última manhã dos dois, o olhar escuro quando ela disse que queria sair a mão dele tremendo ao segurar sua carta. Toda noite sussurrava para o bebê: "Você não vai precisar de ninguém além da mamãe." Mas cada vez que dizia isso, a garganta apertava como se contasse uma mentira a si mesma. Numa noite chuvosa, o temporal típico do verão carioca despencou sem aviso, batendo no telhado da pensão e fazendo o quarto vibrar exatamente como o coração dela vibrava. Sentada junto à janela, abraçando os joelhos, Valentina respirou o cheiro de terra molhada e de vento entrando pelas frestas. Tocou a barriga e prometeu: "Você nunca vai faltar de amor." Era a única promessa que sabia cumprir. Mas ao recostar a cabeça na parede, as lágrimas vieram. Não por medo de ser mãe, mas porque ela sabia que estava enganando um homem que merecia saber. Mateus. Ela imaginou ele na janela de seu apartamento luxuoso, olhando a cidade iluminada pelas luzes que margeiam o mar. Imaginou a mão dele no vidro, o rosto refletido pela luz dourada sozinho. Imaginou sem querer que ele pensava nela, e empurrou o pensamento para longe assustada. Ele não pode saber, ele não deve saber o que ele pensaria se soubesse. Que eu quero prendê-lo, que eu quero algo dele, que eu quero ele. O medo era maior que a saudade, maior que qualquer sentimento. Foi esse medo que fechou sua boca. As semanas passaram. A barriga cresceu pouco, mas o suficiente para mudar a forma como ela se sentava, como se inclinava, como vestia a blusa. Numa manhã, enquanto ajudava uma cliente com o ajuste de um vestido de noiva, Valentina parou de repente a mão sobre a barriga. Um chute. Leve, breve, mas real como um raio de sol. Ela prendeu a respiração, os olhos muito abertos, como se todo o bairro tivesse acendido ao mesmo tempo, e sorriu. Um sorriso cheio do amor mais puro que já sentira. Mas junto com ele veio a imagem de Mateus, a ideia de como teria sido se ele estivesse ali, se tivesse visto. E o coração dela doeu. Um tipo de dor mansa como corda tensa que ameaça partir. Ela levou a mão à boca segurando o soluço que queria escapar. Ela amava aquele bebê, mas sabia que ele também era parte dele. Isso a fortalecia e a enfraquecia. Numa tarde, enquanto fechavam o ateliê, Dona Lúcia olhou para sua barriga e disse: "Suave, filha. Às vezes não falar é uma forma de amar." Valentina estremeceu. Mas às vezes não falar deixa o coração de alguém sem cura. Valentina ficou imóvel. As palavras atravessaram direto o centro do seu peito, como um fio vermelho, alinhando uma ferida aberta. Mas mesmo assim, ela permaneceu calada. E esse silêncio se tornou uma verdade sem palavras. Uma verdade escondida nos pontinhos de costura, nos passos, pelas ladeiras, nas chuvas inesperadas do rio. Uma verdade tão forte que mudaria seu caminho para sempre. Todas as noites, ela abraçava a barriga como quem guarda um segredo lindo e difícil, e enquanto Santa Teresa mantinha sua paz,
O destino do outro lado da cidade começava a se mexer. Mateus não sabia, mas estava prestes a saber. Não porque ela contaria, mas porque a vida os faria se reencontrar por um caminho que nenhum dos dois poderia prever. E quando esse momento chegasse, a verdade que ela guardara com medo e amor não seria mais algo que ela pudesse esconder. A verdade viria à tona clara e inevitável, como o coração pequeno que batia dentro dela, chamando pelo mundo. A manhã começou envolta por um silêncio estranho, um silêncio que fez Valentina abrir os olhos, sem entender por que seu peito parecia tão pesado, como se uma pedra tivesse sido colocada sobre o coração. Santa Teresa ainda dormia às portas de madeira das casas. Nas ladeiras permaneciam fechadas. O bondinho amarelo não havia passado ainda, mas no pequeno quarto da pousada, Valentina já estava desperta. Ela levou a mão ao ventre onde o bebê repousava em paz e sentiu um fiozinho de dor atravessar seu corpo leve, mas agudo, como um indício sutil de que algo estava prestes a mudar. Tentou se levantar, ir até a janela para deixar o vento do rio entrar no quarto abafado, mas ao empurrar a madeira, uma dor súbita a envolveu inteira, obrigando-a a segurar a barriga e cair de joelhos. Ela arfou buscando ar no cheiro úmido de terra que subia do chão. Agora não. Por favor, agora não. Mas o corpo não obedeceu. A segunda onda veio mais forte e mais rápida, como uma maré que bate contra a rocha sem aviso. Valentina segurou a borda do armário para se equilibrar. O suor frio brotava em sua testa e sua respiração se acelerava como batida de samba inquieta. A cada segundo, a sensação de que algo estava errado crescia. Ninguém a preparara para isso. Ninguém dissera que havia manhãs em que o bebê decidiria vir antes da hora. E Santa Teresa, tão bonita, tão calma, de repente, parecia um labirinto de ladeiras impossível de enfrentar sozinha. A terceira dor atravessou seu corpo como uma lâmina. Tremendo, ela pegou o telefone. As mãos escorregaram 2 vezes antes de conseguir chamar Dona Lúcia. Mas o sinal falhou, a ligação caiu. E o som contínuo do tom de erro fez as lágrimas escorrerem de imediato. Ela tinha que sair dali. Ela tinha que ir para o hospital. Ela tinha que fazer o que qualquer mãe faria quando o filho decide chegar. Pegou um casaco, apertou a barriga e saiu pela porta. Cada passo parecia feito sobre um chão que tremia. E então, como se o céu quisesse colocá-la à prova, uma chuva fina começou a cair no alto do morro, gotas frias que escorriam pelos cabelos, pelo pescoço, fazendo-a tremer de medo. Na beira da rua, ela tentou acenar para um táxi. Um passou sem vê-la. O segundo hesitou e seguiu receoso da chuva e da ladeira escorregadia. No terceiro, ela já estava quase chorando quando o motorista diminuiu e abaixou o vidro. Hospital Santa Helena, por favor. A voz dela saiu entrecortada. O motorista acendeu o alerta e destravou a porta imediatamente. Dentro do carro, Valentina apertou o ventre, enquanto outra dor rasgava seu corpo tão forte que teve de morder o lábio para não gritar. Pela janela, a chuva corria em fios longos como lágrimas caindo do céu. O rio continuava lindo mesmo sob água, mas seu olhar estava embaçado pela dor, pelo medo, pelo desconhecido. Ao passarem pela Lapa, o som de samba escapou de um bar, e o ritmo fez seu corpo estremecer não de temor, mas de percepção. O bebê estava vindo, e ela não sabia se chegaria a tempo. Entre a dor e o desespero, um rosto surgiu em sua mente: Mateus. Não o Mateus frio em seu terno caro, mas o homem que ficara parado diante da janela, no dia da demissão, com algo nos olhos que ela jamais teve coragem de decifrar. Ela apertou o banco, afastando o pensamento. Não era hora de lembrá-lo. Era hora de proteger o filho deles. Quando o táxi entrou no Hospital Santa Helena, a quarta contração veio como um golpe curvando seu corpo. Ela quase caiu ao descer do carro. Uma enfermeira correu até ela. Quantos meses? 7, quase 8. As dores são regulares. Sim, estão vindo mais rápido. Vamos levá-la imediatamente. Colocaram-na numa maca. As luzes brancas do hospital a cegaram por um instante.
O som das rodas ecoava no corredor como um tambor ritual. Valentina apertou o lençol fino, tentando permanecer consciente, enquanto o coração batia, como uma folha presa num furacão. Ouviu palavras soltas dos médicos. Forte ameaça de parto, monitoramento, risco de nascer antes da hora, mas tudo era abafado pelo próprio medo. No quarto, enquanto colocavam o monitor no seu ventre, ela olhou para o teto e sussurrou: "Não tenha medo, meu amor. A mamãe está aqui." Ela não sabia que naquele momento, no andar de baixo, Matheus Costa acabava de entrar na sala de reunião do conselho do Instituto Costa, o mesmo hospital onde ele financiava a ampliação da ala pediátrica. Ele não estava ali por obrigação, estava porque nos últimos tempos, nada no mundo corporativo lhe trazia satisfação, porque buscava desesperadamente sentir-se humano outra vez. Mas nem os cumprimentos dos diretores conseguiam preencher o vazio que ele carregava desde o dia em que Valentina fora embora. Um vazio que ele não sabia nomear. Ele estava ouvindo uma explicação sobre equipamentos, quando fragmentos de uma conversa no corredor chegaram aos seus ouvidos. Paciente nova. Valentina Alves. Muita dor. Matheus congelou. O resto dos sons virou silêncio. Quase 8 meses. Risco de parto prematuro. Ele não pediu licença. Não esperou ninguém terminar a fala. Simplesmente saiu. A passos largos. Ou correndo, ele nem percebeu. O corredor pareceu mais longo do que todos os corredores que já atravessara. O eco dos seus passos batia no chão como batidas do próprio coração, rápidas, urgentes, incontornáveis. Quando chegou à porta, parou. Sua mão tocou a maçaneta fria, tão fria quanto o medo que subiu pela sua espinha. Inspirou fundo e abriu. Valentina estava ali pálida, tentando manter a calma. Quando ela o viu encharcado de chuva, respirando rápido com os olhos arregalados de pânico, o mundo simplesmente parou. Matheus. A voz dela era quase um sopro. Ele entrou. Não devagar, mas com uma certeza que anulava qualquer hesitação. O olhar dele percorreu o rosto dela. E então desceu para a barriga arredondada evidente sob o lençol. Ele respirou fundo, tão forte que o peito pareceu doer. Ele entendeu tudo. Naquele instante, sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Eu ouvi seu nome. Eu não tinha certeza se era você. A voz dele tremia. Valentina tentou falar, tentou negar, tentar fugir, tentar esconder, mas outra contração a tomou e seu corpo se curvou de dor. Antes que ela chamasse Matheus, já estava ao lado dela. A mão dele segurou a dela firme, mas trêmula, como se temesse que se soltasse ela desapareceria. Valentina, por que você não me contou? Ela mordeu o lábio, lágrimas se misturando ao suor na testa. Não era a hora. Não queria que você pensasse. Pensar o quê? A voz dele se desmanchou. Que eu viraria as costas, ou que eu não era alguém em quem você pudesse confiar. Ela tentou responder, mas a dor roubou todas as palavras. A enfermeira entrou, checou os batimentos, anotou algo. Olhou para Matheus. Ela precisa ficar calma. O senhor pode ficar. Eu vou ficar. Ele respondeu imediatamente. A porta se fechou, e restaram apenas o som da chuva do lado de fora, o bip constante do monitor, e os dois. A mão dela apertava a dele não por escolha, mas por instinto, por sobrevivência, por vínculo. Matheus sentou-se ao lado da cama e não soltou por um segundo sequer. Ele inclinou a testa na direção dela, os olhos ardendo com algo que ela nunca vira nele: medo. Medo real. Medo de perdê-la. Valentina, eu não vou deixar você sozinha nunca mais. Ela fechou os olhos, metade pela dor, metade pelas palavras que atravessaram seus muros internos como flechas.
Você não precisa ficar. Eu preciso. A voz dele era baixa profunda. E eu quero. Outra contração a atingiu, e ela se virou apoiando a testa no ombro dele. Ele a envolveu num abraço instintivamente, como se sempre tivesse sido sua função estar ali. A mão dele se enroscou nos cabelos dela. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não vou sair. E ele não saiu, nem quando os médicos entraram e saíram, nem quando o dia virou noite, nem quando a chuva engrossou lá fora. Mateus ficou, com as mãos dela dentro das suas, com o coração dele ao lado dela. O quarto era pequeno e frio, mas entre eles havia algo maior do que dor-medo ou passado a verdade nos olhos deles, a verdade no toque das mãos, a verdade no batimento pequeno contínuo que vibrava no monitor, a verdade que os trouxera até ali juntos. Naquela noite, enquanto o vento do rio soprava forte contra as janelas, trazendo cheiro de chuva e de mar, uma ligação invisível se apertou entre eles. Não era mais dúvida, nem acaso, nem fuga. Era destino. A noite foi mais longa do que qualquer outra que Valentina já vivera, mais longa que aquelas em que ela ficava sentada sozinha, observando a chuva escorrer pelos degraus de Santa Teresa, mais longa que as noites em que tentava esquecer o olhar de Mateus e o beijo que mudara sua vida para um caminho sem volta. Naquela noite, entre o cheiro de antisséptico, o som dos passos apressados dos médicos no corredor e o bip ritmado do monitor cardíaco, ecoando como o tambor de um antigo ritual de samba, Valentina sabia ela estava na fronteira entre o medo e o milagre. Mateus continuava ao lado da cama, sem se afastar um segundo sequer, os olhos negros e profundos, como o mar noturno de Ipanema fixos nela, um misto de pânico e força contida. Ela respirava com dificuldade, suor escorria por suas têmporas, suas mãos apertavam com força o lençol. As contrações vinham mais frequentes, mais intensas. Seu corpo era como um barco pequeno, lutando contra ondas gigantes. A cada investida, Valentina sentia o mundo se quebrar em pedaços. Ela ouvia a chuva lá fora, o vento batendo no vidro, e mais perto, ouvia a respiração trêmula de Mateus ao se inclinar sobre ela. Valentina, olha para mim, ele murmurou. Ela tentou abrir os olhos. Ele tocou sua face, os dedos frios na pele quente fizeram seu corpo estremecer. Você não está sozinha. Eu tô aqui. A voz dele era baixa, rouca, como se cada palavra viesse de um lugar dentro dele que ele nunca tinha acessado antes. Um médico entrou, verificou os sinais, trocou algumas palavras rápidas com a enfermeira e então anunciou: vamos levá-la para a sala de parto. Não podemos esperar mais. Não. Ainda é cedo. Ela arfou. Faremos tudo o que pudermos. O bebê é forte e você também. Confia. Valentina não sabia se era o médico ou Mateus dizendo aquilo, e naquele momento, isso já não importava. A cama começou a ser empurrada, e Mateus segurou sua mão caminhando ao lado dela, sem permitir que nenhum espaço se abrisse entre os dois. Ele tentava manter o rosto firme, mas seus olhos o traíam, cheios de medo, cheios de dor e cheios de esperança. O corredor parecia interminável. As luzes brancas reluziam sobre as cabeças. O cheiro de desinfetante misturava-se ao som frenético do coração dela. E então as portas da sala de parto se abriram. Por um instante Valentina se sentiu menor do que nunca, mas Mateus abaixou-se, encostou sua testa na dela e disse a frase que a fez desabar em lágrimas. Você é forte, e o nosso filho também. A palavra nosso apertou seu peito, de um jeito completamente diferente, não de dor, mas de alívio. Ela não estava sozinha. Não naquela noite. Não naquele momento. O médico pediu para Mateus recuar um pouco, mas permitiu que ele permanecesse dentro da sala, ao alcance dos olhos dela. O tempo então virou um redemoinho sem som.
Ela só lembrava de sua respiração, falhando de seus dedos, agarrados à barra da cama, da voz do médico, guiando-a a inspirar e expirar, e da voz de Mateus repetindo: "Você tá indo bem." Valentina olha para mim. Não desiste. Ela lutou cada contração, uma onda esmagadora, batendo contra sua carne e seus nervos. E então, um choro, fino, agudo, claro. O som atravessou tudo, a dor, o cansaço, a madrugada. O tempo parou. A chuva pareceu silenciar. Até o vento pareceu segurar o fôlego. Valentina sentiu o corpo inteiro se dissolver leve, apesar da exaustão, como se estivesse flutuando. Ela virou a cabeça em direção ao som. Viu a equipe médica limpando o bebê ainda vermelho, movendo os bracinhos miúdos como asas molhadas. É um menino. O médico informou, mas ela só conseguia ouvir o choro dele. Ela mesma começou a chorar, tremendo inteira, como se meses de emoções contidas tivessem encontrado finalmente uma saída. Mateus ficou estático, a mão tampando a boca, os olhos arregalados. Pela primeira vez na vida, o homem que assinava contratos milionários, sem tremer, que encarava adversários poderosos, sem piscar, tremia tanto que precisou se apoiar na mesa próxima. Quando a enfermeira trouxe o bebê mais perto, Valentina quase não conseguiu respirar. Ela achou que estava preparada, mas não estava. Antes que ela pudesse estender os braços, a enfermeira olhou para Mateus, uma pergunta silenciosa. "Quer segurar o bebê?" Mateus olhou para Valentina. Ela assentiu com lágrimas e uma confiança que ela nem sabia de onde vinha. Ele deu um passo, outro, cada um como se estivesse caminhando até um milagre. Quando colocaram o bebê nos braços dele, Mateus praticamente perdeu o ar, o menor ser humano que já segurara, tão pequeno que parecia que o vento podia levá-lo, mas vivo, quente, tão real. O coração do bebê pulsava debaixo daquela pele fina, a respiração fraca, o choro recente. Mateus abaixou o rosto, os ombros largos tremiam. "Olá, meu filho." A voz dele se quebrou. Valentina assistiu, e aquilo se tornou a visão mais bonita de sua vida. Nenhuma luz de Copacabana superava a cena daquele homem. Aquele homem que ela tentara esquecer, tentara evitar, segurando o filho deles, como se estivesse segurando o próprio coração. "Você quer escolher o nome dele?" Ele perguntou sem desviar os olhos do bebê. Valentina sorriu, entre lágrimas. "Lucas." Mateus repetiu suavemente, como se experimentasse cada sílaba. "É lindo." Então ele olhou para ela. Aquele olhar não era mais o olhar frio do presidente da Costa Mar. Era o olhar de um homem que acabara de descobrir o amor mais puro do mundo. Ele levou Lucas até Valentina. Ela recebeu o bebê no peito e o calorzinho dele fez seu coração explodir em silêncio. Ele cheirava a leite e a pele nova, a vida recém-chegada, um cheiro capaz de desfazer qualquer medo. Quando ela ergueu o rosto, Mateus a observava com uma ternura tão vasta que quase a cegou. "Obrigado," ele disse baixinho, "por trazer nosso filho ao mundo." Ela quis dizer muita coisa, que sentia muito, que teve medo, que achou que ele não iria querer o bebê, que nunca achou que merecia nada disso. Mas tudo isso desapareceu, porque nos olhos de Mateus havia uma verdade simples e indiscutível. Ele pertencia àquele momento, antes mesmo de saber que ele existia. Ele sentou-se ao lado dela, pousando sua mão sobre a dela, sobre o cobertor. "Valentina." "Sim, eu não vou te deixar sozinha nunca mais." Ela o encarou longamente. Talvez ainda não conseguisse acreditar, mas não podia negar o que estava diante dela. Ele estava ali, no momento mais importante da vida dela, não por obrigação, não por dever, mas porque seu coração o trouxe até ali antes de sua razão aceitar. A chuva lá fora cessara, restando apenas gotas suaves,
caindo como a respiração tranquila do rio após a tempestade. Valentina segurava Lucas. Mateus apoiou a mão no ombro dela, inclinando o rosto mais perto do que qualquer explicação conseguiria justificar. Os três, naquela sala branca, respiravam o mesmo ar. Uma família nascida sem planos, sem promessas, mas através de um único choro, naquela noite carioca, o primeiro choro de Lucas. Um choro pequeno, mas forte o suficiente para unir dois corações que passaram meses fugindo um do outro. E daquele instante em diante, nada mais poderia separá-los por completo. Na primeira manhã depois do nascimento de Lucas, a luz do sol do rio derramava-se sobre o vidro do quarto do hospital como um fio de mel dourado e suave, fazendo com que o espaço branco ganhasse um calor, uma maciez e uma paz quase estranhas. Valentina estava sentada com a cabeça apoiada no travesseiro, o cabelo caído de leve para um lado, os olhos ainda um pouco cansados, mas iluminados por um brilho suave que raramente aparecia. Lucas dormia em seus braços, a respiração pequena e ritmada, como o vento passando pelas copas verdes, à beira de Copacabana, em todas as manhãs. Mateus permanecia ao pé da cama, observando mãe e filho, em silêncio, como se temesse que tudo desaparecesse num simples piscar de olhos. O homem que um dia fizera toda uma sala de reuniões se calar, agora estava ali com as mãos nos bolsos para esconder o próprio constrangimento, o olhar tão suave que nem ele parecia perceber o quanto mudava a cada segundo. Ninguém disse nada, e não era necessário. Há silêncios que carregam mais peso do que qualquer palavra. Valentina o encarou através dos fios de cabelo bagunçados. Já não havia distância nem disfarces, nem a carta de demissão como um muro entre os dois. Só havia eles e o bebê, que dormia tranquilo, entre dois mundos, que antes haviam tentado se afastar. Quando Lucas se mexeu de leve, Mateus imediatamente se aproximou, temendo que ela estivesse cansada, temendo que o bebê acordasse, temendo que o mundo entrasse e rompesse aquele instante frágil. Deixa eu pegar o pequeno. A voz dele era baixa, grave e macia, como o som de um bossa nova, tocado nos bares acolhedores de Santa Teresa. Valentina o observou por alguns segundos, sem a hesitação de antes, e então assentiu. Mateus se inclinou tocando o filho com um cuidado de apertar o peito de tão delicado. A mão dele era grande, mas ao tocar a pele do recém-nascido, tornava-se suave de um jeito que ninguém imaginaria. Lucas continuou dormindo em seus braços, a cabeça inclinada para o lado, o nariz minúsculo corando a cada respiração. Valentina observou aquela imagem e seu coração desacelerou num compasso de calma. Naquele instante ela viu que Mateus Costa, o patrão temido por tantos, tornava-se mais humano do que nunca. Ele não falou, mas havia algo em seu olhar, algo parecido com gratidão, com arrependimento, como se murmurasse um obrigado por ela ter trazido ao mundo a parte mais ausente de sua vida. Nos dias seguintes, Mateus aparecia com a regularidade do sol da manhã no rio. Sem barulho, sem pressa, sem pedir nada em troca. Ele chegava trazendo pequenas coisas, cheias de cuidado, um buquê de flores brancas com perfume suave, uma caixa de chocolates macios, que ela gostava, um travesseiro mais confortável para suas costas, às vezes cocos frescos, porque o médico dissera que ela precisava repor nutrientes. Sentava num canto do quarto olhando Lucas dormir quieto, como uma sombra fiel. Valentina por várias vezes quis perguntar por que ele fazia aquilo, por que não voltava ao escritório para onde as reuniões o aguardavam, onde contratos milionários o chamavam, onde ele pertencia pelo menos, segundo a lógica do mundo. Mas ela não perguntou. Talvez tivesse medo da resposta. Ou talvez bem no fundo soubesse ele estava ali, porque queria, não por obrigação. Numa tarde, em que o vento forte do rio fazia a cortina branca baixar suavemente, Lucas dormia no berço,
e Valentina saboreava uma xícara de chá quente trazido por Dona Lúcia. Mateus a observava através da luz que entrava cintilante pela janela. Ele falou baixo como se temesse quebrar a delicadeza do momento. Você não precisa fazer tudo sozinha. Valentina baixou o olhar para a xícara. Seu coração perdeu o compasso. Eu fiz tudo sozinha por muitos meses. Eu estou bem. Não. Ele balançou a cabeça, a voz suave, porém firme. Ninguém deveria fazer isso sozinho. Especialmente você. A frase fez o mundo dentro dela tremer. Não pelas palavras, mas pela verdade escondida no tom. Ele queria estar ali. Queria ser pai. Queria estar presente. Mas o medo dentro dela também despertou, deslizando como sombra diante da luz. Você não entende, ela murmurou. Eu tenho medo de deixar você entrar e um dia você ir embora. Mateus não respondeu de imediato. Ele se aproximou, sentou-se na cadeira, ao lado da cama, as mãos repousadas nas coxas, os olhos fixos nela, sem desviar. Valentina, eu já fui embora de muitos lugares na vida. Já abandonei coisas que eu não deveria ter abandonado. Mas não você. Não o nosso filho. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu não sei amar do jeito certo. Não sei manter alguém ao meu lado. Mas estou aprendendo. Por você. Por Lucas. O coração de Valentina se apertou. Ela o olhou, os olhos cheios de água, embora as lágrimas não descessem. Havia algo nas palavras dele que a fazia acreditar, não totalmente, mas o suficiente para que seu coração não se fechasse por completo. Nos dias que seguiram, Lucas crescia um pouquinho a cada dia nos braços dos dois. Todas as noites Mateus aparecia, mesmo quando tinha reuniões. Mesmo quando estava exausto, ele vinha e se sentava ao lado do berço, às vezes apenas para ver o bebê dormir. Havia dias em que ele levava o laptop para o hospital, trabalhando sob a luz suave do quarto, mas bastava Lucas se mexer para que ele largasse tudo e o pegasse no colo. Valentina via isso todos os dias, e a cada dia alguma parte dela abrandava. Ela ainda mantinha distância, mas aquela distância agora era frágil como um fio suspenso entre os dois. Numa noite de céu limpo sem chuva, o rio brilhava como uma festa. Mateus estava sentado ao lado de Valentina, ambos olhando Lucas dormir no berço. E se, quando você estiver em alta, eu ajudar vocês por um tempo? A surpresa fez Valentina erguer os olhos. A ajudar. Eu não estou dizendo que vou obrigar você a morar comigo. Ele colocou a mão no encosto da cadeira. Eu estou dizendo que quero ficar perto do meu filho. E de você. O silêncio se estendeu, como se nunca fosse terminar. Valentina olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados. Mateus, eu não estou pronta para confiar de novo. Então eu não vou pedir que você confie. Ele respondeu de imediato. Eu só peço que você me deixe provar. Ela ergueu o rosto. O olhar dele não trazia imposição, só determinação e medo. Um homem tão forte raramente mostrava medo, mas naquele dia, Mateus Costa deixou que ela visse, e aquilo a comoveu. O dia da alta chegou. O rio brilhava ao sol, o mar reluzente como milhares de vidrinhos empilhados. Mateus estacionou na porta, desceu e abriu a porta para ela, um gesto pequeno, mas que fez o coração dela silenciar por um instante. No caminho para Santa Teresa, Lucas dormia no bebê conforto, os lábios curvados, como se sonhasse. Valentina olhava o filho e depois Mateus. Ele dirigia devagar, a mão firme no volante, o olhar indo ao espelho retrovisor, de tempos em tempos, para se certificar de que o bebê estava seguro. Ninguém dizia nada, mas o ar estava cheio de coisas ainda sem nome. Ao chegarem diante do quarto que ela alugava, Mateus ajudou a levar as coisas. Ele não entrou logo, mas também não parecia querer ir embora. Ficou no batente mãos, nos bolsos,
olhando Lucas dormir nos braços de Valentina. Eu posso... Ele hesitou algo raro. Eu posso vir todos os dias. Uma pergunta pequena, mas com o peso de um coração inteiro. Valentina o encarou por tanto tempo que ele achou que ela recusaria. Mas então, ela assentiu devagar, suave, como uma flor de samba que se abre quando a estação chega. Sim, você pode. Um suspiro quase inaudível escapou do peito de Mateus, como se alguém tivesse colocado seu coração de volta no lugar certo. E assim, a partir daquele dia, ele passou a ir diariamente, sem avisar, sem alarde, sem complicações. Apenas ia. Pegava Lucas, ninava Lucas, às vezes lavava mamadeiras, às vezes corria até a padaria para comprar pão de queijo que ela gostava. Às vezes apenas a observava em silêncio. Valentina já não o afastava, mas também não o puxava para perto. Eles estavam no meio de um terreno macio, frágil e indefinido, onde tudo podia florescer em amor ou desaparecer em silêncio. Mas cada vez que Lucas sorria ao vê-lo, cada vez que Mateus o erguia nos braços, com um brilho puro de felicidade nos olhos, cada vez que o vento do rio fazia a cortina branca balançar levemente, Valentina sentia seu coração inclinar-se um pouco mais, um pouco mais. E numa tarde dourada sobre Santa Teresa, quando Mateus levantou Lucas no alto, fazendo o bebê rir alto e cristalino, Valentina ficou apoiada no batente da porta, observando aquela cena, e pela primeira vez, em muitos meses, ela pensou: talvez o destino não se prenda apenas à dor. Talvez às vezes o destino também saiba ser gentil. O rio tem noites tão belas que a gente quase acredita que a vida jamais poderia ser cruel com quem vive sob aquele céu. Mas o rio também tem noites de vento forte, noites em que a chuva cai de repente, como se quisesse lavar o passado, levando consigo tudo aquilo que as pessoas tentam esconder no fundo do coração. E foi justamente numa noite assim, no bairro da Lapa, cheio de luzes de neon e de samba, batendo no asfalto com um ritmo intenso, que Valentina e Mateus foram empurrados para uma tempestade, não apenas a do lado de fora, mas a que rugia dentro do peito de cada um. A tarde havia começado tranquila. Lucas tinha mais de 3 meses, gordinho, fácil de sorrir, os olhos negros idênticos aos de Mateus, iluminando-se sempre que escutava os passos do pai entrando pela porta. Valentina estava dobrando algumas roupinhas sobre a mesa quando ouviu a campainha. Ela já sabia que era ele. Mateus nunca batia forte, nunca chamava alto. Apenas apertava a campainha uma vez e esperava com a paciência de quem não quer desordenar o pequeno mundo que ela estava construindo. Ela abriu a porta e o encontrou ali, com uma camisa branca simples e uma sacola de brinquedos pequenos para Lucas na mão. Ele ergueu o olhar, encontrou o dela, e aquele instante pareceu mais longo do que o habitual. Trouxe alguns brinquedos para o Lucas. Ele disse: "E um pouco de pão de mel para você." Ela riu baixinho, um som que deixou o ambiente mais quente. "Você comprou demais de novo." "Não faz mal." Ele deu de ombros. "Gosto de ver vocês dois felizes." Uma frase simples, mas que fez o peito dela esquentar. Eles passaram a tarde inteira com Lucas. Às vezes Mateus o segurava meio desajeitado, mas tão cuidadoso que o coração de Valentina doía de ternura. Às vezes ele se abaixava para dar um beijo na testa do bebê, sem perceber que os olhos de Valentina permaneciam grudados nele, como um reflexo que ela já não conseguia controlar. Mas quando a noite caiu e o vento do mar mudou de direção, empurrando nuvens carregadas para a costa, Valentina sentiu que havia algo diferente no ar. Talvez fosse intuição. Talvez fosse o fato de que seu coração já aprendera que toda calmaria cobra seu preço em forma de tempestade. Por volta das 8, um ruído estranho no telhado fez com que ela parasse imediatamente. O vento passava pelas ruas de pedra da Lapa, soprando contra os vidros
e criando um som longo como o suspiro de toda a cidade. Mateus, com Lucas no colo, aproximou-se da janela e olhou para fora. Vai ter tempestade, ele disse com a voz baixa. O tempo está fechando. O vento aumentou forte o bastante para entortar as árvores da rua. A chuva começou a cair, gotas grandes pesadas despencando como se alguém virasse uma bacia gigante sobre o céu do rio. A água batia no vidro de forma urgente e feroz e de repente tudo apagou. O mundo mergulhou numa escuridão profunda. A luz acabou. Valentina inspirou devagar, enquanto Lucas se mexia no colo dela, os olhos bem abertos de susto. Vou acender as velas. Mateus colocou Lucas no bercinho e começou a procurar na gaveta. O fósforo riscou, iluminando parte do rosto dele, o nariz reto, os olhos profundos, a tensão de alguém que tenta se manter calmo. Uma vela, depois outra, depois mais uma. As chamas douradas tremiam como segredos pousados nas paredes. O quarto se encheu de uma estranha e acolhedora luz morna. A chuva batia contra a porta como se quisesse entrar, mas as velas continuavam firmes, refletidas nos olhos de Valentina, reflexo no qual Mateus não conseguia deixar de reparar. Lucas voltou a dormir rapidamente, embalado pelo som da tempestade. Valentina ficou ao lado do berço, acariciando os fios de cabelo do filho, mas o olhar sempre voltava a Mateus. O vento rugia lá fora, balançando a moldura da janela e fazendo as velas tremular. Parece que ficamos presos aqui esta noite, disse Mateus, com a voz tão baixa que quase se misturou à chuva. Valentina respirou fundo. Uma parte dela queria dizer que ele podia ir, mas outra, a parte que ela não ousava nomear, suspirava aliviada por saber que ele ficaria. Se você quiser voltar para casa... Não. Ele respondeu imediatamente sem deixá-la terminar. Vou ficar. Ela virou-se. Mateus, eu... Valentina. Ele deu 2 passos na direção dela. Por favor, não diga que quer que eu vá. A luz dourada das velas iluminava o rosto dele, destacando os olhos tão profundos quanto a escuridão sob os arcos da lapa à noite. Ele estava a poucos passos dela, mas o suficiente para o coração dela martelar tão alto que ela mesma podia ouvir. Por quê? Ela perguntou num sussurro. Mateus a olhou longamente como se guardasse aquela resposta havia meses. Porque eu tenho medo de que se eu sair por aquela porta, eu perca você de novo. Valentina deu um passo para trás, não por medo dele, mas por medo daquilo que estourava dentro de seu próprio peito. Mateus, o que existe entre nós não é simples. Eu sei. Ele respondeu suave, mas firme. Mas não use a complexidade para esconder o medo. A frase atingiu direto o coração dela. A chuva piorou e um trovão fez toda a janela tremer. Eu tenho medo, ela confessou, a voz escapando antes que pudesse contê-la. Eu sei. Tenho medo de você me machucar de novo. As velas tremiam com o vento. As sombras dançavam nas paredes. Mateus deu mais um passo, aproximando-se do centro da tempestade que ele esperou a vida inteira para encarar. Valentina, eu errei. Ele colocou a mão sobre o próprio peito. Errei quando deixei você ir. Errei quando não perguntei mais. Errei quando achei que ficando parado, meu coração não precisaria admitir nada. Ele respirou fundo, a voz falhando um pouco. Mas cada dia sem você, sem o Lucas, minha vida ficou vazia como aquele escritório enorme do qual eu tinha tanto orgulho. E agora eu sei exatamente o que isso significa. Ela abaixou o rosto, o cabelo caindo e escondendo os olhos marejados. Você só está dizendo isso porque se sente culpado. Não. Ele a interrompeu firme, sem raiva. Eu estou dizendo porque eu amo você. O coração dela virou como um barco atingido por um vento súbito. Não porque nunca imaginara, mas porque tinha enterrado profundamente essa possibilidade. Mateus. Deixa eu terminar. Ele avançou mais um passo. Agora estavam separados por poucos centímetros, a respiração quente dele, misturando-se à respiração trêmula dela. Você sabe há quanto tempo eu quero dizer isso.
Eu te amo, desde o instante em que te vi sozinha, olhando pela janela naquela festa. Te amei quando você foi embora, mesmo que meu coração quisesse te segurar. Te amei quando você carregou nosso filho sozinha. Te amei quando você teve medo, quando você foi forte, quando você ficou em silêncio. Eu amo tudo que é você. Valentina chorou, lágrimas caindo como a chuva lá fora. Você não sabe o quanto doeu ter que ir embora. Eu sei. Ele tocou o rosto dela, enxugando as lágrimas com o polegar. E se você me der uma chance, só uma chance mínima, eu vou gastar a vida inteira compensando o que fiz de errado. Com a tempestade rugindo, a luz das velas tremendo, Valentina o encarou. Ela viu nos olhos dele a verdade. Não promessas doces, não desejo de controle, mas amor, amor real, imperfeito, assustado e terno. Eu estou com raiva de você. Ela admitiu soluçando. Eu sei. Eu tenho medo. Eu também tenho. Ele confessou. Tenho medo de você não acreditar em mim. Medo de você desaparecer outra vez. O silêncio se instalou, entre os dois, profundo, denso. A chuva caía pesada, o vento uivava pelas ruas, e parecia que o rio inteiro observava aqueles dois corações enfrentando a si mesmos. Valentina colocou a mão sobre o peito dele. Se você me machucar outra vez, eu não vou. Ele respondeu no mesmo instante. Porque desta vez eu amo você do jeito certo. E antes que mais um segundo se passasse, ela o puxou para si. O beijo veio lento, profundo, trêmulo. Não o beijo impulsivo da noite chuvosa de antes, mas o beijo de duas pessoas que passaram por dor, perda, medo. E ainda assim, encontraram o caminho de volta, uma para a outra. O beijo iluminou o quarto como uma vela se acendendo mais forte contra o vento. Ele a abraçou, as mãos firmes, mas levemente trêmulas, como se não acreditasse que ela realmente estava ali. Ela passou os braços atrás do pescoço dele, puxando-o para mais perto, como se o soltasse o mundo pudesse roubá-lo outra vez. O som da chuva, o vento e o batimento dos dois corações se misturaram numa espécie de samba silencioso, lento e intenso. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam rápido, as testas encostadas, os olhos semicerrados. Mateus, ela sussurrou, eu te amo. Ele congelou o ar preso no peito. Ela nunca tinha dito isso. Mesmo nos momentos de maior medo, ela quis, mas jamais ousou. Ele abriu os olhos, olhando para ela, como se estivesse vendo algo sagrado. Valentina, você acabou de me salvar da minha própria vida. Ela riu entre lágrimas. Eu nunca imaginei que conseguiria, mas conseguiu. Ele envolveu sua cintura e a puxou contra o peito. E eu nunca mais vou deixar você lutar sozinha. No canto do quarto, as velas continuavam tremulando. As sombras dos dois se misturavam na parede, longas, como o caminho que percorreram para chegar até aquele instante. A tempestade lá fora começou a amenizar, como se o rio finalmente respirasse aliviado, por ver que aquelas duas almas teimosas finalmente admitiam o que sempre esteve ali. Eles pertenciam um ao outro. Lucas se mexeu no berço, percebendo a mudança no ar. Valentina virou-se para olhar o filho com carinho, e depois olhou para Mateus, o homem que um dia temera evitara sofrera por causa dele. E que agora ela podia amar outra vez. Mateus inclinou-se e beijou a testa dela. A partir de hoje nós somos uma família. E pela primeira vez em muitos meses de solidão, Valentina acreditou que isso podia ser verdade. Mesmo com a tempestade rugindo lá fora, mesmo com o futuro cheio de desafios naquele quarto iluminado por velas entre as ruas molhadas da Lapa, eles se encontraram de novo, não pelo passado, mas por um amor construído de medo, persistência, verdade e um toque da magia que o rio guarda em suas noites de chuva. Na manhã seguinte, o rio despertou com uma luz suave
clara como seda, um brilho que fazia a cidade inteira respirar mais devagar, mais leve, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho longo, carregado pelo sopro do mar. Valentina abriu os olhos quando os primeiros raios atravessaram a cortina fina, derramando-se pelo chão de madeira, pelo berço pequeno de Lucas, pela pele dela, quentes, mas nunca fortes demais. O cheiro de madeira úmida misturado ao sal do mar, ainda presente, depois da chuva, parecia envolver o quarto, como se o próprio espaço estivesse abraçando os três. Ela não sabia desde quando dormira nos braços de Mateus, só sabia que ao acordar, sua cabeça estava apoiada no ombro dele, e o braço dele repousava atrás de suas costas como uma muralha suave, protegendo-a de qualquer tempestade. O mundo inteiro parecia silencioso, aquele silêncio raro que só existe nos instantes mais frágeis. Ela ficou ali, ouvindo o coração dele bater devagar, firme e constante, um ritmo que ela nunca ouvira tão perto, um ritmo que ela tinha tentado esquecer, um ritmo que na noite anterior havia mudado tudo. Mateus abriu os olhos quando ela se mexeu. Olhou para ela, os olhos negros de sempre, mas brilhando com uma luz nova. A luz de um homem que finalmente largou a armadura pesada que carregou a vida toda. Um homem que já não fugia do amor porque não sabia mantê-lo. Um homem que finalmente parou e encontrou paz nos braços da mulher que ele mais machucara. Bom dia. Ele murmurou, a voz rouca pelo pouco sono, mas quente como o sol da manhã. Bom dia. Ela respondeu, as bochechas coradas pela proximidade, tão perto que ela sentia a respiração dele contra a própria pele. Nenhum dos dois disse mais nada. Não precisavam. A noite anterior já tinha falado por eles. A tempestade lá fora levara embora a distância que eles guardaram por tantos meses. As velas tremulantes tinham acendido o que os dois tentaram esconder. E agora o amanhecer parecia confirmar que nada daquilo fora um erro. Lucas se mexeu no berço, um som minúsculo, mas suficiente, para que ambos olhassem ao mesmo tempo. Valentina se levantou sorrindo. Mateus observou a cena como se visse um milagre pela primeira vez. Ela pegou Lucas no colo e o bebê aninhou o rosto no peito dela, buscando o calor que já conhecia. O sol iluminou o rostinho pequeno, e por um instante Lucas pareceu um presente que o rio tinha oferecido a eles, um presente que eles não procuraram, mas de que precisavam mais do que tudo. Mateus se aproximou e tocou de leve as costas do bebê, receoso de acordá-lo. Acho que ele se parece bastante comigo, ela disse com um sorriso tímido e trêmulo. Espero que com as partes boas, ele respondeu com um sorriso lento se abrindo em seus lábios. Você tem partes boas, ela disse sem tirar os olhos de Lucas. E estou vendo todas elas cada vez mais claras. O coração de Mateus vacilou um instante. Ele já ouvira muitas palavras carinhosas na vida de parceiros funcionários de mulheres que entraram e saíram de sua história, mas nenhuma soava como a dela. Porque nela não havia exagero, nem intenção de agradar. Só verdade. Uma verdade que ele sempre temera enfrentar. Ele se aproximou mais um pouco e tocou de leve o cabelo dela. O perfume familiar, sabonete suave e o cheiro da brisa do rio da noite anterior o fez querer abraçá-la mais uma vez. Mas havia algo que precisava dizer antes de qualquer toque. Valentina, a noite passada, não foi só por causa da tempestade. Ela ergueu o rosto. A luz do sol iluminou os olhos dela, profundos, calmos como um lago depois da chuva. A noite passada foi, por sua causa. A voz dele era firme e grave. Porque você finalmente me mostrou onde eu quero ficar. Os lábios dela tremeram. Mateus, eu não quero ir rápido. Não quero repetir os erros. Ele entendeu, e pela primeira vez em toda a sua vida, aceitou ir devagar por alguém. Não precisamos ir rápido, ele disse, pousando a mão sobre a dela, enquanto ela segurava Lucas. Só precisamos ir na mesma direção. Valentina não respondeu de imediato. Olhou para Lucas, o pequeno rosto que ela carregou dentro de si por tantos meses, o rosto de um amor imperfeito mas verdadeiro.
Depois ergueu o olhar para Mateus, e o que viu ali aqueceu seu peito de um jeito novo. Não havia pressa, nem cobrança, apenas uma promessa silenciosa. A promessa de ficar ao lado dela, não puxar, não empurrar, só acompanhar no ritmo que ela conseguisse dar. Eu vou tentar, ela sussurrou. Se você quiser mesmo, eu vou tentar. Ele fechou os olhos por um segundo, como se tentasse controlar o próprio coração. Eu quero. E quando ela colocou Lucas nos braços dele, foi a primeira vez que Valentina entregou não apenas o bebê, mas também uma parte do próprio coração. A manhã correu devagar. Mateus trocou a fralda de Lucas desajeitado, tão atrapalhado, que Valentina riu pela primeira vez em muito tempo. Ele tomou um jato de xixi no peito. Ela riu até as lágrimas caírem. Ele corou, xingou baixinho em português, e ela caiu na risada de novo. O riso dela era tão leve que o vento de Santa Teresa parecia carregá-lo pela janela, descendo os degraus de pedra até o bondinho amarelo que passava tocando seu sino alegre. Ninguém via Valentina rir assim desde que ela deixou a Costa-Mar. Ninguém via Mateus olhar alguém daquele jeito desde que construiu o próprio império. Ao meio-dia, ele desceu para comprar comida, mandou que ela descansasse. Quando voltou, estava suado do calor do rio, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento da colina. Ele colocou as sacolas sobre a mesa, como se estivesse fazendo aquilo a vida inteira. Valentina observou o quarto simples, a cozinha pequena, a janela antiga, o berço emprestado de Dona Lúcia. E pela primeira vez, ao invés de sentir vergonha pela simplicidade, sentiu gratidão. Porque foi justamente essa simplicidade que trouxe os dois de volta ao lugar certo. Eles comeram juntos na mesa de madeira. Lucas dormia. O vento balançava a cortina branca. A luz desenhava no chão quadrados luminosos como o mar de Copacabana ao amanhecer. E naquele instante tranquilo, Mateus colocou os talheres sobre a mesa e a encarou. Valentina, sim, eu quero que você e o Lucas venham morar comigo. O coração dela deu um salto. Mateus. Não no apartamento antigo. Ele a interrompeu antes que ela pudesse protestar. Eu já vendi. Não combina mais com a vida que eu quero. Valentina arregalou os olhos. Você vendeu sim. Quero um lugar novo. Não a minha casa. A nossa. Mateus devagar. Vamos devagar. Ele sorriu, um sorriso que quase ninguém jamais vira. Mas mesmo devagar, precisamos de um lugar para pertencer. Ela abaixou o rosto, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ela tinha medo. Medo de errar. Medo do passado. Medo de reabrir feridas. Mas quando ergueu os olhos, viu Lucas dormindo nos braços dele. Viu a maneira como ele tocava o filho, como se segurasse o tesouro mais raro do mundo. Viu o olhar dele sobre ela, mais suave que o sol, mais profundo que o mar do rio. E então, o coração dela entendeu. O único medo que valia a pena guardar era o medo de não agarrar o que finalmente estava ao alcance. Mateus, ela murmurou. Ele prendeu a respiração. Eu não sei como vai ser o futuro. Não posso prometer grandes coisas. Eu só sei de uma... Ele se aproximou, inclinando-se levemente para ouvir cada sílaba. Eu quero você aqui. Os olhos dele brilharam. Aqui. Só hoje, ela balançou a cabeça. Aqui. Todos os dias. Mateus respirou fundo, o suspiro mais profundo de sua vida. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, tão leve quanto o vento. Valentina, você acabou de me dar um motivo real para viver. Ela riu baixinho. Você exagera. Não. Ele ficou sério. Você não sabe o vazio que eu era antes de você. E então ele a puxou para um abraço. Um abraço sem urgência, sem paixão descontrolada, apenas quente e lento como um bossa nova, tocado num quarto inundado de luz suave. Lucas continuava dormindo. O rio continuava brilhando. O quarto continuava simples. Mas ali entre os braços dele, Valentina entendeu.
Algumas famílias nascem do sangue, algumas do destino, e outras nascem de uma noite de chuva, de um beijo no momento errado, de uma carta de despedida, de um choro no hospital e de um coração corajoso o bastante para voltar. A tarde caiu sobre Santa Teresa. O sol dourado se espalhou pelas telhas vermelhas, pelos degraus de pedra, pelas cordas de roupa balançando como pequenas bandeiras. Mateus andava pelo quarto embalando Lucas, falando palavras sem sentido, com a voz grave, e o bebê sorria no sono. Valentina observava as pernas dobradas na cadeira, abraçando o travesseiro, o coração macio, como a luz de fim de tarde. Quando anoiteceu, as luzes amarelas da cidade piscaram ao longe, misturadas às notas de violão de um bar no fim da ladeira. Valentina ficou junto à janela, vendo o rio acender-se como uma constelação viva, o coração leve como o vento. Mateus se aproximou por trás, colocou a mão sobre o ombro dela. Não disse nada. Ela se apoiou nele. E juntos olharam a cidade pulsando, como o próprio coração deles. Mateus. Vamos ficar bem. Ele colocou o queixo no ombro dela. Não. Ela virou surpresa. Ele sorriu um sorriso lento, profundo, honesto. Não vamos só ficar bem, vamos ser felizes. Ela riu baixinho e encostou a cabeça em seu peito. Eu acredito. Ele passou os braços pela cintura dela, puxando-a ainda mais perto, como se mesmo que a cidade inteira desabasse, ele pudesse protegê-la a ela e a Lucas. Eu também acredito. O rio seguia vivendo com música, luzes, chuvas inesperadas e amanheceres suaves como mel. E num quarto pequeno de Santa Teresa, 3 corações formavam uma família silenciosa, não perfeita, não grandiosa, mas verdadeira. Uma família construída a partir do que parecia quebrado, reconstruída por um amor que eles acharam que não mereciam, vigiada pelo rio desde o primeiro dia, até o instante em que voltaram um para o outro. Quando a noite tomou completamente o céu, Valentina sussurrou no peito de Mateus. Obrigada por ter ficado. Não. Ele beijou o cabelo dela. Obrigado por ter me deixado voltar. Lá fora o vento, trazendo cheiro de mar, passou pelos degraus de pedra e brincou na janela. E naquele quarto pequeno, 3 corações se alinharam num só ritmo, o ritmo de um novo amanhecer lento, mas certo, para todos eles.